No vídeo de hoje, Rafinha cada vez mais consolidado na briga para ser o melhor do mundo na temporada. E o Salah, hein? Que eu vou dizer lá em Liverpool, hein? E também um esclarecimento que eu já vou fazer no início do vídeo. Muito importante. Like, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 330 mil inscritos por aqui. QR Code da aposta ganha pra você. Que quarta-feira, hein? De Champions, hoje com esse Atlético e Real incrível que vai parar o mundo. Você pode ver as odds especiais que a galera preparou pra esse jogo. Uma quarta-feira também de Corinthians tentando a virada na pré-Libertadores. E você na aposta ganha se diverte numa plataforma segura, autorizada a operar no Brasil. Vale pra você que tem a partir de 18 anos de idade, com responsabilidade sempre, entendendo que isso aqui não é investimento, tá legal? QR Code na tela, pega a câmera do celular, aponta, vamos lá, vem pra AG nessa super quarta, grande quarta-feira. Esclarecimento aqui, no final do vídeo de ontem, antes da gente entrar na questão Salah, Rafinha, no final do vídeo de ontem, eu fiz uma crítica ao clubismo que cega. E, obviamente, eu me refiro ao que eu vejo todos os dias, por exemplo, na caixa de comentários do canal. Ao que eu vejo todos os dias nas redes sociais. Torcedor de internet relativizando algumas coisas. Não, porque veja bem. Ou então usando exemplos do passado. Eu citei isso, inclusive. O cara que pega o lance do São Paulo contra o Novo Horizontino. O cara que pega o lance da Copa do Brasil de 2022. Então é reembolso. Então tá 0-0. Então tá pago. E a gente nunca avança na discussão sobre melhoria da arbitragem. Então era sobre esse ambiente geral que eu falava no vídeo de ontem. E aí existem muitos perfis de internet que vivem de cortes dos canais de YouTube, dos canais dos jornalistas, dos influenciadores, e fazem cortes maliciosos e colocam um contexto inexistente. Jorge Igor critica Veloso. Bom, o meu vídeo ontem foi gravado no começo da manhã, umas 4 horas antes do Donos da Bola começar, na Band, 1 hora antes do programa ir ao ar, o vídeo subiu, meio-dia, o programa começa 1 hora. Eu não tinha visto as manifestações do Veloso ontem, a discussão dele com o Neto, com o Souza, nem tinha visto o que ele falou do pós-jogo da TNT, porque terminou o jogo, eu desliguei e fiquei só mexendo em rede social, vendo os cortes que a TNT estava subindo da fala do Casares e tal. Então, obviamente que eu não me referi ao Veloso, até porque Veloso é meu amigo, viajamos juntos várias vezes, estaremos juntos na final do Campeonato Paulista. Eu discordo da visão dele do lance, mas não era desse tipo de pessoa que eu falava. Era justamente desse ambiente muito tóxico de rede social, de internet, de um clubismo raivoso e cego. Mas eu discordo depois eu fiquei sabendo da visão do Veloso, eu vi o corte e a discussão dele ontem lá com o Neto, com o Souza. Beijo pro Neto, beijo pro Souza, adoro os dois também. Então, não era pro Veloso, mas aí a galera pega, Jorge Igor responde Veloso, Jorge Igor critica Veloso. Não falei nada do cara, irmão. E assim, o corte viraliza, isso é um câncer, isso é um tumor, né, na internet, na vida do jornalista, mas faz parte, nós estamos aqui para isso, a gente esclarece, tá tudo bem, tá tudo certo. Tem uma galera que precisa disso para ganhar monetização, ganhar uma graninha. É uma pena, realmente é uma pena. Mas vamos lá. Beijo pro Veloso, estarei com ele no dia 27, no segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Max, lá em Itaquera. Ele vai estar comigo na cabine, né? Em Itaquera, no dia 27. Bom, meus amigos, e a briga pro melhor do mundo, hein? E a disputa Rafinha, Salah? Não tem mais disputa Rafinha-Salah. Salah tá fora. Acabou, não tem mais como. Ele ainda pode ganhar a Premier League, a vantagem do Liverpool é bem interessante no momento. Ele ainda tem 2 Copas Nacionais para disputar, porém, o peso maior é dado à Champions League. Quem ganha a Champions League tem uma enorme vantagem competitiva. Então eu não vejo mais o Salah nessa disputa. Até porque nos confrontos grandes da Champions, o Salah desapareceu. A gente precisa falar sobre isso, né? O Salah foi muito mal. Se você pegar os 2 confrontos contra o Paris Saint-Germain, tanto a ida quanto o jogo da volta de ontem, o Salah foi uma figura discreta, apagada em campo. Justamente um cara que, no entendimento de todo mundo, no meu também, brigava para ser o melhor jogador do mundo nessa temporada.
O Salah foi apagado contra o Paris Saint-Germain, foi apagado no maior jogo do Liverpool na primeira fase da Champions contra o Real Madrid, inclusive perdendo uma penalidade. Então, esse não é um desempenho de acordo com aquilo que se espera para alguém que briga como o melhor do mundo. O Salah, dentro da Premier League, tem gols relevantes nessa temporada contra o Big Six. Tem 2 gols contra o United, 2 gols contra o City, gol contra o Arsenal, gol contra o Chelsea, gol contra o Tottenham, fora as assistências. Isso é indiscutível. Mas eu fiz uma comparação recentemente lá no último lance com o Rafinha, e aí, beleza, né? Quem é fã do Salah, as páginas do Liverpool que gostam do Salah, algumas ficaram bem revoltadas com a opinião, e era só uma opinião. Eu fiz uma comparação. Se você pegar os jogos grandes de Champions de um e do outro, o Rafinha tá à frente. E se você pegar no âmbito local, mas o Jorge não vem à Premier League, hein? Porque o Salah arrebenta contra o Big Six. Acabei de dizer aqui como o desempenho do Salah é bom na Premier League, como ele tem feito a diferença contra o Big Six. Mas vamos olhar para o que o Rafinha faz em La Liga, porque aí a gente consegue fazer uma comparação até justa, né? E, aliás, eu acho que é uma comparação que até fica mais pesada pro Rafinha, porque tem menos enfrentamento grande em La Liga do que na Premier League. Mas mesmo assim, o Rafinha, nesse ano, fez gol contra o Real Madrid no jogo do Campeonato Espanhol, fez 2 gols e deu uma assistência contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha, jogo de título, deu assistência contra o Atlético de Madrid. Então, nos jogos grandes, tanto o Salah na Premier League quanto o Rafinha em La Liga vem fazendo a diferença. Qual é o desempate? Os dois estão ali, né? Qual é o desempate? Champions League. E nesse desempate, esquece, ficou feio pro Salah. O Rafinha ontem anotou mais 2 gols. O Rafinha tem 16 participações para gol na Liga dos Campeões. Se tornou o artilheiro da competição nessa rodada de ontem. Vem fazendo a diferença no melhor ataque da Europa. Um ataque batendo aí 130 gols, na casa dos 130 gols nessa temporada. Então, para mim, eu não vejo muita margem para discussão, não. Eu acho que no momento o Rafinha se destaca nessa briga para melhor do mundo. Claro que a gente não pode deixar de levar outros nomes em consideração. Então, por exemplo, o que o Rodrigo faz essa temporada no Real Madrid, eu acho, e disse na semana passada, no último lance, outro corte aí que subiram e que rodou pra caramba. Pra mim, o Rodrigo faz temporada pra brigar por melhor jogador do mundo, sim. Sim. Tem até me chamado mais atenção nessa temporada o desempenho do Rodrigo que o do Vinícius Júnior. O Mbappé, aos poucos, vai encaixando. Já tem um mata-mata para chamar de seu, que foi contra o Manchester City na fase pré-oitavas. E é um cara que, se mantivesse, o Real Madrid bate campeão e o Mbappé mantém essa performance nos mata-matas, repete o que fez contra o Manchester City, ele entra muito na briga. Até porque a gente sabe que, como o Mbappé, tecnicamente, é um jogador exuberante, mais do que o Rafinha, mais do que o Rodrigo, isso pesa muito na hora de definir. Se o Mbappé começa a fazer um monte de gol e a galera acha o Mbappé mais jogador, é mais fácil a galera votar no Mbappé do que votar nos demais. Então, o Mbappé tá na briga? Claro, tá na briga. O Dembélé deveria ser considerado para essa briga? Acho que sim. Dembélé faz a melhor temporada da vida. Não é só a melhor temporada desde que chegou ao Paris Saint-Germain. É a melhor temporada da vida do Dembélé. Pode brigar pelo título de melhor do mundo? Pode. Eu acho que é uma briga que está muito aberta e eu acho que é uma briga que vai se abrindo mais com o mata-mata da Liga dos Campeões chegando, com essa segunda metade da temporada chegando. Quando começou a temporada, a gente falava Salah e Rafinha. Salah e Rafinha, Salah e Rafinha, Rafinha e Salah. Quem é o terceiro? Depois a gente vê. Hoje a gente já vê outros nomes se consolidando nessa briga para melhor do mundo e, claro, a Champions pesa. E não é só porque o Salah não vai ganhar a Champions que ele está fora, é porque ele caiu nas oitavas. No primeiro mata-mata. Se o Liverpool cai numa semifinal e o Salah, né, faz gol em jogos grandes e tal, e por uma fatalidade cai, é uma coisa. Mas caiu cedo, né? E caiu diante... Eu queria falar um pouquinho desse jogo também. Eu queria falar sobre Alisson, sobre Luiz Henrique, sobre esses dois personagens aí. O Paris Saint-Germain, falei também isso ontem lá no último lance, desde que começou esse projeto bilionário, desde que começaram a torrar um monte de dinheiro no PSG, e o PSG foi trazendo estrelas, foi parar na final da Champions em 2020,
Desde que esse processo começou, eu nunca tinha visto um time tão competitivo do Paris Saint-Germain, com cara de time, com coletivo forte, como estamos vendo na temporada 2024-2025. Que trabalho do Luiz Henrique. Sem grandes estrelas, mas com posse, verticalidade. Ele consegue ter as duas coisas, né? Tinha gente que dizia, não, o Luiz Henrique é o cara do Barcelona, toque lento, posse, aquela posse às vezes chata. Ele tem posse no Paris Saint-Germain e é vertical, e é rápido, e ataca os espaços, e chega com muita rapidez e com muito volume ao ataque. Aliás, eu peguei os dados do Flash Score desse jogo. Amigão, são 21, a gente tem a soma aí, 21 finalizações no jogo do Paris Saint-Germain ontem dentro de Anfield. Você vai somar 8 chutes no gol, 5 chutes para fora, 8 chutes bloqueados. 8 com 5, 13, 13 com 8, 21. No primeiro jogo, já tinham sido 28. Então veja, nós estamos falando de um time que finalizou no confronto 50 vezes, 49 para ser redondo. 50 vezes contra o Liverpool. Meu Deus do céu. O PSG já deveria ter se classificado na ida, não fosse o Alisson, e já deveria ter se classificado ontem antes dos pênaltis. Também com o Alisson evitando, retardando essa eliminação do Liverpool. Então o PSG passou com superioridade no confronto. É porque foi uma disputa de pênaltis, foi um empate no agregado, mas assim, quem jogou bola no confronto, na maior parte do confronto, quem foi dominante, quem criou mais, quem teve mais volume, foi o Paris Saint-Germain. Um baita de um time. Eu teria muito medo de cruzar com o Paris Saint-Germain nesse mata-mata da Liga dos Campeões, porque o PSG finalmente se transformou num time. Hoje a gente olha para o PSG no campo e a gente vê, cara, esse time tá competindo, hein? Cara, esse time tem alguma coisa. Cara, esse time tem uma alma. Esse time tem uma identidade. Esse time não tinha alma. Esse time ia pro mata-mata, o Mbappé fazia um negócio, o Neymar fazia outro, o Messi fazia outro quando fazia, o Messi foi a passeio pro Paris Saint-Germain, né? Na boa. Na Champions, então, né? Nem se fala. Hoje não. Hoje é um timaço. Fora os demais jogadores, né? Donnarumma ontem pegando pênalti e se redimindo, né? O Donnarumma que tem traumas aí de Liga dos Campeões para curar. Hakimi, jogadoraço, grande temporada. Barcola e por aí vai. Então, é um belo trabalho que vai fazendo o Luiz Henrique. Vitinha, outro nome assim muito destacado nessa temporada. O Kvaratskhelia chegou bem, ia fazendo um golaço ontem. Foi bem no jogo de ontem. Enfim, belo trabalho que vai fazendo o Luiz Henrique nesse pé. Olho nesse PSG. Eu queria falar do Alisson também. Ah, o Alisson é o vilão da eliminação, o Alisson não pega pênalti, quando precisa dele, esquece. Porra, ele fez 9 defesas no Parque dos Príncipes, dificílimas. Tem jogador de linha, craque, excelente em vários fundamentos e que tem dificuldade para bater pênalti. Isso também pode acontecer com um goleiro. Tem goleiro que tem deficiência na saída de bola pelo alto, não é verdade? Tem goleiro que tem problemas para trabalhar com os pés. Tem goleiro que não vai tão bem assim em disputas de pênalti. Então as pessoas lembram do histórico do Alisson, seleção brasileira, Copa do Mundo e tal. Não pega pênalti. De fato, o rendimento do Alisson em cobranças de pênalti não é do nível do rendimento dele com bola rolando. Isso é uma questão que vários goleiros atravessam. Vários goleiros têm esse tipo de questão para resolver. Agora, isso não tira o brilho do Alisson na eliminatória. O Liverpool, repito, só não caiu antes dos pênaltis graças ao Alisson. O Liverpool já era para ter voltado com 3-0, 3-1, 4-1 no lombo do jogo da França. Não fosse o Alisson. O Alisson é goleiro de primeira prateleira a nível mundial. Eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que discorda, tem gente que vai espumar, mas é a minha opinião. Vejo o Alisson como goleiro de elite do futebol mundial. Tem problemas em disputa de pênalti. Verdade. Pode ter um desempenho melhor? Pode. O Donnarumma tem mais uma cara de pegador de pênalti. Tem um histórico de pênaltis defendidos. Eu acho o Alisson mais goleiro que o Donnarumma. Eu acho o Alisson mais confiável do que o Donnarumma. Pênalti é uma coisa muito importante para o goleiro, porque é um momento de grande destaque do goleiro. É onde ele aparece. Eu não estou diminuindo a importância e a relevância disso, não. Agora, esse não pode ser um único fator para você avaliar um goleiro. Esse não pode ser um único quesito. Se ele pega pênalti é bom, se ele não pega pênalti ele não é bom goleiro.
Eu não vejo dessa forma e discordo de quem queira colocar a culpa no Alisson. Ah, tá vendo? Olha o Alisson. Aí não tinha jeito. Se fosse ele, meu velho, eu tinha ido pro vinagre muito antes. Bom, o vídeo tá feito nessa quarta-feira. Espero que você tenha tido um ótimo almoço. Uma boa tarde para todo mundo. Amanhã nos vemos meio-dia. Amanhã, muito provavelmente, o assunto será o Corinthians. Classificado ou não na pré-Libertadores. Hoje vai ser um drama lá em Itaquera. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo. Até amanhã. Tchau.